Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião pública. Estamos aqui para deliberar a matéria constante do processo administrativo número 7807/2018, anexo ao processo 7243/2018, que trata de denúncia contra o vereador Adalto Celso Honorato, vereador Marmita, por suposta quebra de decoro parlamentar. Quero agradecer a presença dos assessores aqui presentes, dos assessores do vereador Marinho, do vereador Marmita, do vereador André Trindade, do vereador Maurício Taveira Branche, do vereador Isaac, do vereador Jorge Parada, do vereador Paulo Modas, do vereador Bertinho. Registrar a presença da imprensa IPTV, TV Clube, TV Band, Jornal A Cidade e Jornal Tribuna. Assim passo a palavra para o excelentíssimo vereador André Trindade, relator da matéria, para que proceda a leitura do seu relatório. Uma vez que o relatório estava lacrado, essa presidência abriu o lacre, o envelope, para ter acesso ao relatório, para entregar ao vereador André Trindade para que faça a leitura. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores Marinho Sampaio, vereador Maurício Avila Branches, vereador Dr. Jorge Parada. Um abraço fraterno a todos os presentes, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, nossas considerações à imprensa aqui presente e ao vereador Adalto Marmita, bem como as assessorias aqui, os funcionários da nossa casa. Farei a leitura, então, do relatório do processo vereador Adalto Marmita. Trata-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, processo principal registrado sob o número 7243/2018, para apuração de fatos que, em tese, configurariam falta de decoro parlamentar do senhor Adalto Celso Honorato, o Marmita, distribuída nessa Câmara Municipal no município de Ribeirão Preto, no dia 5 de janeiro de 2018. Em síntese, alega o promovente que no último dia do ano de 2017, o vereador Adalto Marmita, durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar, na periferia deste município, por volta das 21 horas, na rua Floriano Leite Ribeiro, número 10, no bairro Parque Ribeirão Preto, apresentou-se como um dos organizadores de um evento conhecido como Pancadão. Diz ainda que o vereador foi informado pelos policiais militares e por agentes de fiscalização da Prefeitura que o citado evento não poderia ser realizado naquele local por falta do cumprimento de exigências legais. Narra a representação que o vereador requereu a autorização à municipalidade para interdição das vias públicas e para a realização de eventos natalinos e de passagem de ano novo no referido local, já que é reduto eleitoral do vereador, mas foi indeferido. Apesar da ilegalidade do evento, diz o promovente que o evento ocorreu sob a coordenação do vereador e de outros, sendo a ocorrência registrada na Polícia Civil sob o boletim de ocorrência número 53/2018. Destaque-se ainda que, por volta das 3h20 da manhã, no dia 1/1 de 2018, a Polícia Militar foi acionada novamente, visando desobstruir a mesma via acima destacada, atendendo solicitação de terceiros incomodados com a perturbação. Relata que os policiais militares foram recebidos com pedradas, garrafadas pelos frequentadores, sendo que o vereador Marmita estava presente no local conforme se vê nos documentos e vídeos anexos fornecidos pela Polícia Militar. Diz ainda que, no mesmo dia, 1/1 de 2018, só que agora, às 21h20, a Polícia Militar foi acionada novamente para fazer cessar a desordem e desobstrução da via pública, em evento sob responsabilidade do vereador, na rua Major Milton da Rocha Alencar, número 1300, no bairro Parque Ribeirão Preto. Conforme o boletim de ocorrência 19.831, os policiais foram afrontados pelos organizadores, além de agredidos com pedras, garrafas e fogos de artifício, tudo registrado na Polícia Civil no mesmo BO 53 de 2018, acima referido. Ressalta a peça vestibular
que a Polícia Militar atendeu a ocorrência semelhante no Natal do ano de 2017, no mesmo bairro Parque Ribeirão Preto, que é reduto eleitoral do vereador. E que nesta oportunidade os organizadores, sob regência do vereador Marmita, foram informados da proibição do evento. O vereador chegou a questionar os policiais acerca da atuação policial, pois lhes disse falsamente que possuía autorização para o evento, mas não lhes foi apresentado. Ante todas as razões trazidas pelo promovente, foi requerida a instauração de procedimento disciplinar e ou cassação de mandato por falta de decoro parlamentar, pois é do conhecimento de todos que o vereador Marmita tem seu reduto eleitoral no Parque Ribeirão Preto, logrando sua eleição à função de vereador, inclusive com eventos semelhantes e ilegais aqui aos tratados. Nesse sentido, o promovente pede que, por ter o representado infringido os princípios constitucionais de moralidade, legalidade, probidade, a instauração de processo ético administrativo para apuração das condutas narradas juntamente aos documentos nas folhas 23 e 54. No dia 5/1 de 2018, o senhor presidente da Câmara Municipal mandou encaminhar representação à Coordenadoria Administrativa solicitando providências que imediatamente remeteu à Coordenadoria Jurídica desta Câmara, que no dia 2/2 de 2018 manifestou-se resumidamente dos termos. Na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, matérias correlatas às condutas de vereadores, em geral, encontra-se disciplinado pela Resolução 206, de 2 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar de Ribeirão Preto e dá outras providências, regulamentada pela Resolução número 213, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a regulamentação do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, criado pela Resolução número 206 de 2011 e dá outras providências conforme especifica. Tendo em vista o término do processo parlamentar, com a consequente eleição do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ocorreu, na data de ontem, 1º de fevereiro de 2018, a providência aqui a ser adotada, que é o encaminhamento dos autos à Egrégia Mesa Diretora, face o disposto do artigo 2º da Resolução 213 de 2011. Não será demais iterar, finalmente, que esta Coordenadoria Jurídica, no âmbito das atribuições funcionais, cabe então oferecer subsídios à presidência e aos nobres vereadores, tendo em conta que as providências a serem tomadas, como já assinado, competem exclusivamente à Egrégia Mesa Diretora da Casa, em seguida ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. A mesa da Câmara Municipal, no dia 7/2 de 2018, determinou o encaminhamento desse processo disciplinar para que este Conselho de Ética e Decoro para as providências cabíveis. Esse relator foi escolhido em reunião deste Conselho realizado no dia 8/2 de 2018, conforme atas das folhas 63, no mesmo dia após o término da citada reunião. Às 19h36, o vereador representado, o senhor Adalto Marmita, foi notificado para que, querendo apresentar defesa, conforme notificação juntada em folha 64. Em 22/2 de 2018, o vereador representado protocolou sua defesa, argumentando em síntese que a intenção da representação é atingir a dignidade e a imagem da pessoa do vereador Adalto Marmita, tentando ligar a sua imagem com eventos ocorridos em vários locais e em datas diferentes no bairro em que reside. Diz o vereador que atuou como um intermediário de contato entre a população e a Polícia Militar, na ocorrência apresentada na rua Leite Ribeiro, por volta das 21 horas do dia 31/12 de 2017. Quando recebeu por parte dos envolvidos as informações, intermediou e se retirou do local para sua residência, onde celebrou com sua família a festividade de final de ano. Apresenta ofícios que foram expedidos pelo seu gabinete funcional à Transerp, ofício 263/2017 e 253/2017, onde solicitou a interdição de vias públicas no bairro Parque Ribeirão Preto, mas que tais solicitações não relacionavam com os locais onde ocorreram os relatos trazidos na representação promovida. Em suma, os pedidos de interdição realizados pelo vereador não guardam relação com as festas que culminaram em confronto com a Polícia Militar. Ressalta que não desrespeitou a Polícia Militar e a administração municipal, mas apenas questionou sobre o acontecido junto aos envolvidos e alega que o ato de questionar a autoridade policial sobre os trabalhos a eles incumbidos não tem nada de ilícito, ao contrário, está intresseco na prerrogativa da vereança. Demonstra a defesa que os responsáveis pelas festas onde ocorreram os incidentes foram devidamente identificados e que o jornal A Cidade, datado de 2/1 de 2018, notifica o relato
de uma moradora que não quis se identificar, dizendo que a festa onde ocorreu a confusão é realizada há mais de 20 anos no mesmo local, relatando inclusive que a vizinhança ajuda a pagar as bebidas. Demonstra também através de fotos durante a madrugada do dia 1/1 de 2018, onde o vereador aparece com sua família em sua residência. No mais, ressalta que o promovente da notificação está querendo criminalizar festividades de final de ano ocorridas na periferia do município e que há evidente falta de materialidade nas condutas imputadas ao representado, que argue ainda a sua presunção de inocência e que não foram demonstrados qualquer ato ou conduta que seja incompatível com o decoro parlamentar. Assim, pede a sua absolvição com o arquivamento da representação. Recebida a defesa pelo senhor vereador Otoniel Lima, presidente do Conselho de Ética, foi determinado o encaminhamento do processo a este relator no dia 28/2 de 2018 para prosseguimento do feito. É o que tinha para relatar. Passo para emitir o parecer conclusivo. Palavra com o vereador Otoniel Lima. Agradeço, vereador André Trindade, pelo relatório. Uma vez feito a leitura do relatório pelo relator, vereador André Trindade, concedo ao denunciado, vereador Adalto Marmita, ou seu representante legal, caso queira, até 20 minutos, prorrogar por mais 10 minutos para a sua defesa. Uma vez dispensado pelo vereador Adalto Marmito, seu representante, que se faça a defesa se manifestar sobre o relatório, devolvo novamente para o vereador André Trindade para que anuncie o seu voto. Obrigado, vereador e presidente dessa sessão, Otoniel Lima. Enfim. Antes de enfrentar a questão do mérito da presente representação, julgamos necessário inicialmente fixar os elementos que fundamentam a noção do ato incompatível com o decoro parlamentar. Falar de decoro parlamentar é falar de decoro do parlamento e não de seus membros individualmente considerados, pois aquele que sofre as consequências de um ato indecoroso cometido por um de seus membros é o próprio poder legislativo. Nas palavras do brilhante professor Miguel Reale, decoro parlamentar é falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a casa dos representantes, incontinência de conduta, embriaguez e etc. E falta de respeito à dignidade do poder legislativo, de modo a expô-los às críticas infundadas, injustas, irremediáveis, de forma inconveniente. Em suma, a conduta que é compatível com o decoro parlamentar é aquela que atenta contra a imagem do parlamento em si e os valores republicanos que lhes são tão peculiares. Portanto, dos procedimentos de apuração de infrações éticas que são submetidos a este Conselho, o bem jurídico que devemos tutelar é, antes de tudo, a honra objetiva do Legislativo, isto é, a credibilidade e a respeitabilidade desse Parlamento Municipal perante a sociedade e as demais instituições da nossa República. Enfim, cabe avaliar se a conduta do representado atentou contra a honra do Poder Legislativo como instituição, e não a dignidade do parlamentar representado ou mesmo quem o acusa. Ora, não é por outra razão que nossa Constituição Federal delegou aos próprios representados do povo que integram o Poder Legislativo a legitimidade de julgar o que lhes parece ofensivo, portanto, indecoroso. Esse mesmo raciocínio pode ser conferido nas palavras do professor pernambucano Pinto Ferreira, que diz que a perda do mandato do deputado, senador, é um poder discricionário que tem a Câmara de expulsar os seus membros quando sua conduta venha ferir a própria honorabilidade da Assembleia, conquanto o deputado ou o senador tenha todas as condições de continuar em seu cargo, a própria Câmara ajuiza que ele é indesejável ou intolerável, surgindo a cassação como uma medida disciplinar. Nesta Câmara Municipal, temos os princípios éticos e as regras básicas de decoro, que devem orientar a conduta dos que estejam no exercício do cargo de vereador. Estão disciplinadas nas resoluções 206, de 2 de dezembro de 2011. No capítulo da resolução número 206, especificamente no artigo 3º, estão elencados os deveres fundamentais do vereador. Já no capítulo 3º,
Artigo 4º, estão elencados os procedimentos incompatíveis com o decoro, puníveis com perda de mandato, e no capítulo 4º, artigo 5º, temos outras condutas discriminadas que atentam ao decoro parlamentar, desde que devidamente provadas nos termos do seu parágrafo único. Assim, no plano da análise do decoro do parlamentar representado, temos que não houve demonstração de conduta reprovável ou demonstração clara e inequívoca que as condutas que cometeu configuram graves irregularidades. Dos episódios narrados na representação e no exame cuidadoso do conjunto probatório, especialmente os documentos trazidos com a defesa escrita, vê-se que os fatos apontam para a não responsabilização do vereador Adalto Celso Honorato pelas condutas a ele imputadas. Está claro e evidente que o representado aqui agiu como legítimo representante político daquela região, especificamente como liderança política do bairro Parque Ribeirão Preto. O resultado das eleições, segundo o próprio Tribunal Regional Eleitoral TRE de São Paulo, demonstra que a votação e legitimidade popular alcançada pelo representado naquela região é expressiva, se não vejamos. O vereador recebeu 2.244 votos, sendo que na zona eleitoral 293 auferiu 1.956 votos, ou seja, 87,16% dos votos dos eleitores residentes na região onde os fatos narrados ocorreram. No mais, a representação está baseada documentalmente nas provas apuradas na ocorrência registrada na Polícia Civil sobre o boletim de ocorrência 53 de 2018. Os depoimentos prestados pelos policiais que atenderam as ocorrências são unânimes em relatar que o representado apenas tentou intermediar em favor dos moradores a possibilidade de não interferência numa festa que seria realizada em via pública, como também o não recolhimento de bebidas e outros bens apreendidos. Em nenhum momento foi relatado qualquer abuso de sua autoridade, tanto que a festa foi desfeita e as apreensões de bens aconteceram. Os outros incidentes narrados não contaram com a participação do representado, conforme depoimentos dos policiais que participaram das ocorrências. Ademais, os responsáveis pelos eventos narrados foram identificados, conforme documentos trazidos pela defesa, que foram extraídos do inquérito policial 01 de 2018, que apura os fatos ocorridos e relatados no boletim de ocorrência 53 de 2018. Além da identificação dos organizadores dos eventos, há interessante relato de que a festa em questão é organizada pelos moradores há mais de 20 anos naquela região, o que confirma a versão defensiva de que o representado não é o responsável direto por sua organização, vide as folhas 77. Ressalta-se que os ofícios expedidos pelo gabinete do vereador, representando a Transerp, foram indeferidos, não se referiam aos locais onde ocorreram os tumultos narrados na representação. Portanto, ante a evidente liderança exercida pelo representado naquela região, entendemos que é até natural que ele seja a autoridade a ser chamada para intervir em qualquer situação que demande a atenção da comunidade que ali reside. As urnas disseram isso. As provas produzidas, especialmente trazidas com a defesa, esclarecem todos os pontos e fatos levantados na representação, demonstrando que o representado não cometeu nenhum dos atos incompatíveis ou atentatórios ao decoro parlamentar, especialmente aos previstos no artigo 4º e 5º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal, resolução número 206 de 2 de dezembro de 2011. A instrução probatória demonstrou que o representado não atentou contra a imagem desse parlamento em si ou contra os valores republicanos que lhe são peculiares. Face ao exposto, considerando os fatos imputados ao vereador Adalto Celso Honorato, não estão concretamente comprovados e não mantêm íntima adequação com as normas constitucionais e regimentais que discriminam as hipóteses de procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Voto pelo arquivamento da representação ante sua cristalina improcedência nos termos da letra A, inciso 3 do artigo 13º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, resolução número 206 de 2 de dezembro de 2011, reiterando, o voto do relator é pelo arquivamento do processo. Agradeço, vereador André Trindade, relator dessa matéria, e passo a palavra aos demais membros do Conselho para que queiram usar a palavra por até 10 minutos e assim já proferir o seu voto. Vereador Marinho Sampaio. Senhor presidente, quero, nesse momento, proferir meu
acompanhando a relatoria do nobre vereador André Trindade pelo arquivamento do processo. Vereador Maurício da Vila Branches. Senhor presidente, público presente, imprensa. O meu voto também, senhor presidente. Eu acompanho o relator André Trindade pelo arquivamento. Vereador Jorge Parada. Senhor presidente, também acompanho o relatório do vereador André Trindade, relator da matéria, pelo arquivamento da mesma. Passo agora a palavra aos demais vereadores presentes, caso queiram manifestar por um prazo de 5 minutos improrrogável. Eu gostaria, senhor Algum presidente. vereador? Não, Vossa Excelência. Algum vereador? Não havendo, concedo a palavra ao relator por mais 10 minutos, caso queira dar explicações complementares que fizerem necessário. Senhor presidente deste Conselho de Ética, senhores vereadores, público presente, imprensa, gostaria de dizer que o relatório produzido, bem como do fato anterior, foi produzido dentro dos preceitos jurídicos, técnicos, de apuração, de análise de documentos e aqueles que trazem as letras pretas no papel branco. Letras que são lidas de um relatório técnico que saem dos princípios jurídicos. Mas agora gostaria de falar, sem que esteja escrito, aqueles que saem do propósito que me trouxe aqui como vereador eleito nessa casa, no momento em que tomei minha posse, no dia 1º de janeiro de 2017, que firmam a convicção daquilo que temos para representar os nossos eleitores e, por que não, toda a cidade nesse parlamento. Para entender do que se tratou o relatório, devemos entender a representatividade dessa Casa de Leis. Ou seja, e está no relatório, evidente que talvez se o fato narrado ou o imbróglio fosse um jogo do Botafogo com a torcida, talvez este vereador seria chamado. Como talvez, se fato fosse na quermesse organizada pela Igreja Católica e lá houvesse um impasse quanto ao fechamento da rua, quanto à conduta dos participantes, talvez seria o vereador João Batista, o vereador Rodrigo Simões. Como se o problema fosse em Bonfim Paulista, muito provavelmente seria chamado o vereador Marinho Sampaio, o vereador Paulinho Pereira, e assim cada qual na sua representação. Ora, se o impasse no Parque Ribeirão foi causado aonde o vereador Marmita teve 87% dos seus votos, o povo chamaria quem? Eu que não seria. Então é preciso entender a representação, por mais que alguns não gostem disso. Eu pedi o fechamento de rua no final do ano, no Ipiranga, na rua Vila Bela. Foi indeferido também, né? A população queria, até para que os vizinhos pudessem se reunir, para que os vizinhos pudessem fazer a comemoração e não tivessem que conviver com o trânsito, que poderia ali gerar um acidente com crianças, tudo. Foi indeferido, nós respeitamos. Creio que a população não fez a festa, mas solicitou a este vereador aqui o pedido junto à Transerp. Me lembro também, e por mais que as pessoas não gostem, que no passado, quando se fazia o Ano Novo, no bairro do Quintino 2, na Avenida Demétrio Chaguri, ali o pessoal fechava por si própria a rua e empinava as motos e tinha ali racha de carro, condutas realmente perigosas, mas que não estavam observadas, pelo menos pela mão do Estado, em combater. Hoje a coisa se organizou um pouco melhor, né? O bairro ali se depurou, né? Isso acontece, né, em alguns lugares. Agora, imputar ao vereador
que me parece ter sido chamado pelo povo para resolver um impasse e argumentar, dialogar, me parece legítimo, né? Não tenho a menor dúvida. Tem gente que não gosta da forma que o pessoal fala, tem gente que não gosta da roupa que o pessoal veste, e tem gente que não gosta e tem a preferência pelas músicas que são veiculadas, né? Dificilmente a Orquestra Sinfônica tocaria na festa no Parque Ribeirão Preto, observe. O bairro da Ribeirânia foi construído no entorno do estádio Santa Cruz, não é verdade? Muitos bairros cresceram aqui no entorno de um parque bonito, de uma pedreira, como é o Jardim Botânico. Mas o Estado tinha que saber que o Parque Ribeirão foi construído em torno de uma cadeia da Vila Branca. Por mais que tem gente que não goste, né, ali está aquele povo, né? Mas dos requerimentos que eu encontrei na defesa, se o vereador Marmita serve para limpar o bueiro, que serve para cortar o mato, que serve para tampar o buraco, serve para pedir para a população as suas solicitações. Encerro aqui a minha manifestação dizendo também que ele foi eleito por esse povo com a maior legitimidade proporcional regional de todos os vereadores, de todos os 27, né? E que o Marmita, e tem gente que não gosta, mas ele tem o jeito daquele povo, ele veste igual aquele povo, aliás, ele tem a cara daquele povo, e a saber, aquele povo também é povo. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra, mais algum membro da comissão desse Código de Ética que deseja fazer uso da palavra? Vereador Marinho Sampaio. Não, quero só para agradecer, presidente, nobre vereador Jorge Parada, vereador Maurício da Vila Branches, vereador André Trindade, vereador Marmita, que está aqui presente. Quero agradecer aos assessores, imprensa, público presente, funcionários, e parabenizar a Vossa Excelência pelos trabalhos da Comissão de Ética. Já está à noite, uma boa noite a todos e um bom final de semana. Agradeço, vereador Marinho Sampaio, cumprimentando aqui a nossa assessoria ali, a doutora Michele e o Guilherme, também que estão participando dessa reunião. Uma vez proferido o voto dos senhores vereadores, juntamente acompanhando o relatório do vereador André Trindade, pelo arquivamento da presente denúncia, essa presidência pede que seja comunicado ao presidente dessa Casa de Leis, excelentíssimo senhor vereador Igor Oliveira, o resultado dessa reunião. Sendo assim, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos por uma sexta-feira, um horário como esse, que Deus possa abençoar a vida de todos. Está encerrado a presente reunião.